falar da Operação Espelho e de seus possíveis desdobramentos. A Polícia Civil já indiciou 22 pessoas investigadas pela operação que apura a suspeita de fraudes em licitações na saúde de Mato Grosso. E o deputado estadual Lúdio Cabral analisa também a possibilidade de criar uma CPI para auxiliar nestas investigações. E para falar sobre esse assunto e também sobre a sucessão de Emanuel Pinheiro, está aqui ao vivo, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. Deputado, boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Deputado, o senhor, começando a falar aí sobre a Operação Espelho, o senhor solicitou um relatório da Controladoria Geral do Estado que apontou pagamentos de 90 milhões de reais que teriam sido feitos sem a cobertura de nenhum contrato e de nenhuma licitação. É isso mesmo? É isso. Na semana passada eu apresentei um requerimento, que foi aprovado em plenário, para que nós tenhamos acesso a todos os documentos que embasam esse relatório da Controladoria Geral do Estado, que serviu como base para as investigações que a DECOR está realizando. Deputado, o senhor já teve acesso a esse relatório, essa CPI, de que forma ela auxiliaria? Claro, né? Deve ser aprovada, enfim, mas no campo agora da hipótese, né, que o senhor já falou dessa possibilidade. A CPI, neste momento, auxiliaria nessas investigações e também existe um outro lado, né? Grupos aí contrários ao governo do estado apontam que autoridades da própria CGE estariam assim cobrindo certas atitudes do governo. O senhor acredita que essas denúncias são verídicas? O próprio prefeito da capital afirma isso, né? Bom, eu hoje sou presidente da Comissão de Saúde da Sim. Assembleia. Então, o requerimento que nós fizemos de acesso aos documentos é para que possamos ter com mais clareza o conteúdo das investigações que estão sendo realizadas e das irregularidades apontadas nos relatórios técnicos das auditorias que a Controladoria Geral do Estado faz. As investigações elas estão avançando, tanto que já há várias pessoas indiciadas, o Ministério Público está cumprindo o dever que ele cumpre. O que nós avaliaremos é se, mais adiante, haverá ou não a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito, que é o instrumento mais pesado que o parlamento tem, que é lógico, depende também da correlação de forças. Hoje não há um ambiente na Assembleia favorável, porque a ampla maioria dos deputados apoiam o governo. Então nós vamos, na Comissão de Saúde, ponderar tanto a questão técnica, quanto a questão investigatória, quanto a correlação de forças políticas para, havendo necessidade e havendo condições políticas, propor a Comissão Parlamentar de Inquérito. E deve ter aí esse aprofundamento nas investigações por parte da Polícia Civil? É o que nós acreditamos que aconteça. A Polícia Civil ela já está há alguns meses nesse processo de investigação. É algo que, na verdade, teve início ainda na pandemia. As primeiras denúncias sobre esses contratos que o Estado de Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Saúde, fez com empresas prestadoras de serviços médicos, é um processo de investigação que já vem há algum tempo, com rigor. A leitura que nós temos é que a polícia tem trabalhado com todo rigor nesse encaminhamento, e o que nós vamos é monitorar para avaliar se há necessidade desse instrumento adicional ou não. Deputado, só para relembrar que esta é a segunda fase da Operação Espelho, né? A primeira começou lá em 2021 ainda, quase ali ao término da fase aguda da pandemia. O senhor, como presidente da Comissão de Saúde, da Assembleia Médico também, recebeu ao longo desse tempo muitas denúncias, estava por dentro, fiscalizou pessoalmente essas empresas que acabaram tendo acesso a esses recursos milionários sem licitação e o senhor averigou alguma situação preocupante ao longo desses anos? É importante essa pergunta porque na pandemia eu apresentei um requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito que partia de um fato determinado. Por que Mato Grosso tem, dentre todas as unidades da Federação Brasileira, a maior taxa de mortalidade por Covid-19? Se a mortalidade de Mato Grosso fosse aplicada à mortalidade nacional, seriam 1 milhão de mortes. Então, o quadro foi muito grave aqui. E eu apresentei o requerimento
da CPI à época com o objetivo de aprofundar isso e identificar em que medida os recursos que estavam sendo alocados no sistema de saúde para dar conta do enfrentamento à pandemia estavam sendo alocados de forma adequada. Até porque, por exemplo, algumas unidades de terapia intensiva apresentavam taxas de mortalidade elevadíssimas. Não consegui instalar a CPI exatamente por conta da correlação de forças. O governo tinha uma ampla maioria, só que ao mesmo tempo essas investigações da polícia já estavam acontecendo. Mas o senhor investigou em loco também. E que em loco, nós dialogamos com profissionais da saúde, com os trabalhadores, com a população usuária do sistema de saúde e esse indicador, mortalidade por Covid-19, era a explicação para uma série de problemas que vinham acontecendo. Deputado, falar um pouquinho de política agora. O senhor tem dito o seguinte, de que, olha, está muito cedo para falar sobre a eleição em Cuiabá, porque tem muita gente já falando, né? Agora, Lúdio Cabral tem interesse em se candidatar a prefeito de Cuiabá pela Federação Brasil Esperança? Primeiro, é importante destacar isso. Há uma ansiedade quase que generalizada nos partidos, nas lideranças políticas, como se a eleição fosse acontecer daqui a 2 meses e não daqui a 1 ano e 2 meses. Na minha opinião, não há razão para essa ansiedade. Nós não podemos nos deixar já sermos contaminados pela disputa eleitoral. Olha o que a disputa eleitoral, partidária, entre lideranças políticas produziu de negativo para a saúde em Cuiabá e no Estado. Então, o meu esforço, por enquanto, é focar no exercício do mandato que eu acabei de renovar e, em 2024, avaliar com a base do meu partido esta possibilidade de vir a disputar a prefeitura. Mas só para que o senhor complemente a resposta. O senhor sonha em ser prefeito de Cuiabá? Tem esse sonho? Eu sonho e me esforço para, na prática, Lúcio, honrar os votos da população que eu represento. Eu construí a minha trajetória política a partir de Cuiabá, como médico na saúde pública, como vereador por 8 anos, como candidato a prefeito que quase venceu as eleições com 140 mil votos, como candidato a governador que teve mais de 100 mil votos em Cuiabá, como deputado estadual mais votado em 2018, mais votado em 2022, com o dobro da votação de 2018. Então, essa responsabilidade com Cuiabá eu tenho e eu espero continuar honrando, independente da tarefa que eu venha a desempenhar, seja hoje como deputado, seja ali adiante numa outra tarefa. Mas é cedo antecipar esse debate. Outra tarefa de prefeito que o senhor fala, né? Perfeito, outras muitas tarefas possíveis. Deputado, mas dentro do PT existe um consenso de que seu nome seria ali a melhor opção? Existe também ela que foi deputada, muito bem votada, Rosa Neide, que acabou não se elegendo pela questão do coeficiente eleitoral. E como que está esses interesses aí, como estão diante da federação, dos interesses da federação? Por exemplo, o atual secretário, né, de obras, o José Roberto Estopa, do PV, também já disse que não quer mais ser vice, quer disputar as eleições. Como ficam esses interesses todos? Bom, no PT é tranquilo. Assim, o fato de nós termos o nome da professora Rosa Neide, que foi a deputada federal mais votada no Estado, que fez um mandato exemplar na Câmara dos Deputados, que hoje está na Conab como pré-candidata, isso é positivo. Se eventualmente ali adiante o meu nome estar também na relação de pré-candidatos, isso será positivo. O PT terá boas opções para encontrar um nome. O X da questão é a equação da federação. Essa é uma equação difícil de solucionar, porque PT, PCdoB e PV, numa federação, funcionam como se fosse um partido só. E aí não cabe, na federação, uma candidatura de mudança e uma candidatura de continuidade. Essa equação terá que ser resolvida, sinceramente. Nós não encontramos resposta para ela ainda. Agora, deputado, dentro dessa equação, existe a possibilidade da federação não ter um candidato a prefeito e acabar oferecendo o candidato a vice para alguma outra candidatura? Em hipótese alguma, viu, Lúcio? A federação tem o dever de apresentar uma candidatura para disputar os destinos de Cuiabá. Nós estamos de um projeto de mudança, agora uma mudança responsável, que
que tenha capacidade de diálogo com o Estado, com o governo federal, com a população da cidade, com o conjunto dos servidores, para poder superar os problemas estruturais que Cuiabá tem, e eu defendo que o PT tenha candidatura. É lógico que precisamos ampliar o arco de alianças, mas a federação tendo candidato. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada. E em instantes,